Hoje você vai aprender o que estudar para conseguir um trabalho com Python, um guia completo. Eu vou fazer isso através da minha experiência de mais de 7 anos aqui trabalhando na área de programação e ensinando centenas de pessoas de forma fechada em treinamentos fechados e milhões de pessoas aqui no YouTube, e onde várias dessas pessoas nos meus treinamentos fechados e abertos aqui no YouTube já conseguiram ser empregados. Então eu vou trazer todo esse conhecimento aqui para você agora, e para isso vamos para minha tela. Meu nome é Jonathan. Antes de a gente começar aqui, eu vou abrir aqui a ferramenta mais poderosa do Windows, que é o Notepad, e eu já dividi aqui essa estrutura em 4 partes que nós iremos passar aqui sobre o objetivo desse vídeo, os conhecimentos obrigatórios, tá? Os conhecimentos obrigatórios, os conhecimentos mais rentáveis de Python e os aceleradores que irão te ajudar aí a conseguir sua oportunidade mais rápido, beleza? Então, para começar aqui, vamos falar aqui sobre o objetivo. O objetivo é o que estudar para trabalhar com Python, esse é o guia completo. Então, quais são aí os conhecimentos obrigatórios que você precisa ter para conseguir estar iniciando aí a sua jornada na área de programação em Python? Só o mínimo possível que você obrigatoriamente tem que saber. Então vamos lá, o primeiro passo para você conseguir entrar em qualquer área de programação, na verdade não tem nada a ver com Python, tem a ver com lógica de programação. Por que lógica de programação? Por 2 motivos. Primeiro, porque para você conseguir entender e ser capaz de criar qualquer tipo de programa, você precisa ser capaz de pensar em uma solução. E para pensar em uma solução, você precisa entender um pouco mais sobre lógica. E a lógica de programação é algo que vai te ajudar com isso. O legal é que eu tenho um curso gratuito de lógica de programação aqui no YouTube, eu vou deixar o link sobre ele na descrição, mas não assiste ele ainda, espera para o final. Eu vou te passar aqui como que você vai usar isso em conjunto com os outros conhecimentos. Então, a lógica de programação irá te capacitar a pensar como programador, e depois que você já tem esse pensamento, você é o programador ou programadora, tendo esse conhecimento, você já pode agora ir para uma linguagem de programação específica, que nesse caso é Python. Dentro de Python, eu quero que você comece estudando os fundamentos da linguagem, que eu chamo de 5 pilares, tá? Eu chamo isso aqui dos 5 pilares da programação, que basicamente, se você dominar esses 5 pilares, você será capaz de entender basicamente qualquer programa que está sendo criado hoje, porque a maioria desses programas usam esses 5 pilares da programação. Então, esses 5 pilares são o quê? Primeiro é o conceito de variáveis. Você tem que ser capaz de guardar informações e ser capaz de usar essas informações posteriormente no seu programa, e para isso você tem que saber como criar e usar variáveis. Então, variáveis é o conceito número 1. Depois nós temos o controle de fluxo. O controle de fluxo é importante porque depois que você aprendeu a guardar informações em variáveis, você precisa ser capaz de pegar regras que você ouviu de um cliente, ou do seu chefe, ou de alguma outra pessoa, e ser capaz de tornar isso em uma regra que vai ser respeitada dentro do programa. Por exemplo, se alguém pediu para você criar um sistema de login e a pessoa fala que a única senha que deve ser aceita é uma senha que tem no mínimo 12 caracteres. Você tem que ser capaz de criar uma regra que analisa, por exemplo, se a pessoa digitou uma senha e essa senha tem no mínimo 12 caracteres. Se ela tem 10, não aceita. Se ela tem 6, não aceita. Para fazer isso, você tem que ser capaz de controlar o fluxo da sua aplicação, e isso é feito através de condicionais, tá? E no Python, essas condicionais principais são if, else, elif e while, ok? Essas são as condicionais principais utilizadas dentro do Python. Depois que você já conseguiu aí dominar o controle de fluxo, a próxima que eu recomendo são as funções. As funções são basicamente uma forma de você organizar o seu código em blocos de códigos que tem um nome. Então você pode aí usar uma função, por exemplo, no Python tem uma função bem famosa que é o print, que ela imprime algo na tela. A função print, ela organiza todo o código necessário para que quando você passa para ela um texto, na verdade é um string no nome do Python, ela vai pegar aquele texto que você passou e imprimir na tela, no console. Isso é um exemplo de função. E por que isso é interessante? Porque agora você tem um bloco de código com nome, nesse caso o print, no caso do Python, onde você pode chamar infinitas vezes, e esse código, ele faz a mágica dele, né? O que ele precisa fazer, que é imprimir algo na tela, e você não tem que ficar sabendo o que aconteceu ali por trás. Você simplesmente chama o nome da função, passa o que é necessário ali como parâmetro, e ela executa o que ela precisa. Ou seja, você tem um código organizado em um local apenas. Isso é importante porque você nunca deve ficar repetindo o seu código em vários locais se é o mesmo código. Então, a função irá te ajudar até mesmo a respeitar algo que é chamado de clean code, que é o código limpo, e é muito importante porque isso vai te deixar um programador mais profissional, programadora mais profissional. Na sequência, eu recomendo que você estude sobre coleções. Por que coleções? Porque inicialmente você talvez guarde informações em um item, em uma variável que guarda apenas um item. Porém, mais para frente será necessário que você consiga guardar várias informações em um mesmo local, porque às vezes você terá que usar essa informação em conjunto. Por exemplo, se você tem aí uma lista de nomes e o que você quer fazer um sorteio, você teria que colocar esses nomes em uma lista ou alguma outra coleção dentro do Python. Nós temos várias
coleções como listas, sets e outras, guardar essas informações em uma coleção e fazer um sorteio. Para fazer um sorteio, você teria que ter isso em um mesmo local. Ou, por exemplo, se você estiver fazendo um sistema de login e você precisa verificar se aquele usuário foi cadastrado no banco de dados, se aquele e-mail, por exemplo, foi cadastrado no banco de dados, você teria que buscar essa informação no banco de dados, talvez guardar isso em uma coleção no Python e depois verificar ali se aquele nome existe ou não dentro daquela coleção. E por isso coleções são muito importantes para o seu arsenal aí de aprendizados dos fundamentos aí, que são os conhecimentos obrigatórios para você que está estudando Python. Beleza, já pegou coleções, o próximo passo são classes. Nesse caso, classes, eles podem não ser utilizados sempre, dependendo de como você está criando, quais programas você está criando, talvez não seja necessário que você use classes dentro do seu programa, pelo menos inicialmente. Porém, é importante que você domine classes, porque, basicamente, como eu já disse aqui, esses são 5 pilares da programação. Eles serão utilizados em vários programas, e praticamente todo programa que você pegar maior, ele irá conter, de uma forma ou de outra, uma classe. Então você precisa entender como que uma classe funciona, como que você pode usar métodos de uma classe, propriedades de uma classe, como você pode estar herdando, como que você pode fazer todos esses conceitos aí relacionados a classes. E para isso você tem que entender esse conceito, para que quando chegue o momento de você utilizar, e se for necessário fazer isso nos seus programas, você seja capaz de unir funcionalidades dentro de um mesmo local, que é um dos objetivos principais das classes. E isso também está relacionado a algo chamado de OOP, que é Object, quer dizer Object Oriented Programming, que é programação orientada a objetos, que é um conceito bem conhecido e bem utilizado dentro da programação na linguagem Python. Beleza, esses aqui são os fundamentos da linguagem. Se você dominou isso aqui, você já tem aí 80% do conhecimento que você irá mais utilizar durante o seu tempo na programação. Mas agora eu quero te falar, você já aprendeu esses fundamentos e agora você quer ir mais longe, você quer começar a ganhar dinheiro com isso. Para ganhar dinheiro, eu recomendo que você, após ter aprendido esses conhecimentos fundamentais, você pode fazer o quê? Os conhecimentos mais rentáveis, na minha visão, são os seguintes. O primeiro conhecimento mais rentável são APIs. O que são APIs? Bom, eu não vou entrar aqui e dar uma aula de APIs, mas APIs são basicamente uma forma onde você pode estar acessando recursos para retornar, para obter dados, modificar dados, excluir dados, criar dados ou até mesmo acessar funcionalidades. Por exemplo, vamos imaginar que você precisa saber a cotação do dólar hoje. Você precisa saber exatamente quanto que o dólar está valendo em comparação ao real. Para fazer isso, você poderia acessar um API, ou seja, um recurso que foi disponibilizado que retorna, quando você chama aquela API, quando você chama aquele link, ele te retorna qual é a cotação do dólar hoje. Vamos imaginar que o dólar está 5,25. Então, no momento que você faz a cotação, você chama o API, ele retorna 5,25 e agora você tem uma informação atualizada que veio direto a uma fonte que é atualizada constantemente. Então, APIs são muito úteis para isso, para você obter dados, mas você pode fazer coisas diferentes. Por exemplo, aqui no YouTube mesmo, vamos imaginar que você quer subir um vídeo. Você pode entrar ali, clicar em subir vídeo, selecionar o vídeo do seu computador, apertar em enviar e ele vai enviar esse vídeo. Porém, você poderia fazer todo esse processo através de código. Você poderia chamar a API do Google, que é na verdade do YouTube, fazer ali o upload do seu vídeo, subir o seu vídeo, tudo através de código. E isso pode parecer mais trabalhoso, mas quando você tem aí que trabalhar com dados em massa ou em sistemas, você às vezes não tem acesso a um programa de cliques. Você tem que fazer isso tudo por código. E os APIs são extremamente úteis nisso, porque além de ser úteis para essas situações, existe uma API para basicamente tudo que você imaginar. Finanças, jogos, cotação de dólar, gerenciamento financeiro, educação, tudo que você imaginar. Então, APIs são basicamente funcionalidades prontas que você pode criar ou usar para agilizar o processo de desenvolvimento de software ou criar funcionalidades que outras pessoas estarão utilizando através das suas APIs. Especificamente no Python, hoje você tem duas tecnologias, dois frameworks que são mais utilizados: o Flask e o Django. O Flask e Django são frameworks web, ok? São web frameworks. São frameworks que são focados para a web, ou seja, para a criação de sites e sistemas web, e dentro deles você pode utilizar eles para criar APIs e também trabalhar com a questão de segurança, permitir que somente tipos de pessoas autenticadas acessem esses endpoints, né, que são os APIs. Então, esses são os conhecimentos mais rentáveis, na minha opinião, dentro de APIs. Além de APIs, um outro conhecimento rentável que você pode aprender é desenvolvimento web. E quando eu falo de desenvolvimento web, novamente nós temos esses dois frameworks maiores aqui, que são o Flask e Django. Só que aqui tem um foco específico. Aqui você focaria... Aqui em cima nós estamos focando nos APIs, que podem ser criados pelo Flask e Django. E aqui no desenvolvimento web, e quando eu falo de desenvolvimento web, pessoal, estou falando de sistemas web ou até mesmo sites, tá? A diferença do sistema web para um site é que um site ele tem informação estática, ou seja, ele não muda. E o sistema web... ele tem informações dinâmicas, como por exemplo login, criação e exclusão de dados e por aí vai. E hoje tem inúmeras vagas dentro de Flask e inúmeras vagas dentro de Django.
e que você pode entrar no desenvolvimento web e que você conseguiria conquistar vagas como programador, como desenvolvedor web back-end, desenvolvedor web full stack, desenvolvedor web front-end. Você tem várias oportunidades de trabalho somente dentro dessa área e talvez seja uma das maiores áreas hoje, tá? Tanto desenvolvimento web como APIs. E claro, se você tem esses dois conhecimentos dessas duas áreas aqui, você tem 2 vezes mais chances também de conseguir empregos. E agora que você já tem esse panorama geral, eu quero te dar aqui os aceleradores que você pode utilizar para conseguir ainda mais rápido a sua primeira oportunidade. O primeiro ponto que eu diria sempre, pessoal, sempre é crie projetos e demonstre isso em um portfólio. Se você não mostra o que você sabe, você é literalmente mais uma pessoa que está no seu quarto estudando e ninguém sabe que você existe. E se ninguém sabe que você existe, ninguém consegue te contratar. Como que a pessoa vai te contratar se ela nem sabe que você existe? E como que a pessoa vai descobrir se você existe? Portfólio. Você cria um portfólio, divulga isso nas suas redes sociais, em todo lugar onde você consegue divulgar. LinkedIn, Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, Discord, Slack, grupo da família, onde você puder divulgar, você vai divulgar esse portfólio, porque ele é porque ele é a sua presença digital. É o lugar onde as pessoas vão chegar e elas vão ver, poxa, esse é o Jonathan, essa é a Amanda, essa é a Carol, esse é o Rafael, é isso que ele faz, beleza, entendi, legal, gostei dele, vamos conversar, vamos ligar para fazer uma entrevista. A segunda dica que eu quero deixar para vocês aqui é que você busque um acompanhamento. Busque um acompanhamento. Existem várias formas de você buscar um acompanhamento de pessoas mais experientes e pessoas que estão estudando agora também. Isso aqui eu digo porque é o seguinte, se você tem uma pessoa mais experiente te instruindo, você consegue pular etapas, você não precisa passar quebrar a cara com tantas coisas que eles já quebraram a cara, porque elas sabem exatamente onde que elas vão empacar, onde que elas vão agarrar ali, e ela te fala, olha, isso aqui, quando você acontecer isso aqui, pode fazer o seguinte, faz isso. Quando você vê isso aqui, faz isso. Não precisa estudar isso aqui, não vale tanto a pena. Estuda isso aqui vai te ajudar mais. Isso vai te ajudar bastante. Foi uma das coisas que mais me ajudou, ter um mentor quando eu comecei. Me ajudou pra caramba a acelerar muito rápido. E aqui, outra questão interessante é que você tenha pessoas que estão estudando agora também, junto, próximos de você. Isso porque o efeito de ter uma equipe, ter um grupo, ter pessoas por perto, ele ajuda muito a pessoa a conseguir motivar, vendo o progresso de outras e elas também pedindo feedback dessas pessoas. Tanto que esse foi um dos motivos que eu acabei criando a comunidade Deve Aprender Legends, que é uma comunidade fechada para meus alunos dos meus treinamentos, e essas pessoas têm ali um acompanhamento, tanto de pessoas mais experientes, como pessoas também que estão estudando agora. Então elas podem ter tanto ali o auxílio e expertise de pessoas mais experientes, como também estar próximo de pessoas que estão passando pela mesma jornada, a mesma situação. Inclusive, se você quer conhecer um pouco mais sobre isso, eu vou deixar o link na descrição. É o primeiro link da descrição. Você pode clicar ali e entender um pouco mais sobre esse programa. E se você quer trabalhar com Python, é uma ótima opção para você começar. Então, estude. Então, clique no link ali e verifique se isso faz sentido para você. E o próximo passo aqui é que você documente o que está fazendo de alguma forma. Como assim documentar? Por exemplo, vamos imaginar que você começou a estudar agora variáveis, ou controle de fluxo, ou qualquer outro conceito aqui. É importante que você, durante esse processo, esteja compartilhando o que você faz. Na minha visão hoje, a melhor forma de você fazer isso são 2 maneiras. A primeira é colocando tudo que você faz no GitHub, que é um site onde você pode armazenar o seu código, os seus projetos, e assim, o GitHub também é meio que uma espécie de portfólio, não é exatamente portfólio, mas também é um portfólio onde os recrutadores podem te encontrar através dele. Então, se você está criando projetos e colocando no GitHub, você vai ter uma presença mais cheia, com mais opções para os recrutadores entenderem o que você é capaz de fazer. Então, o GitHub é uma forma de você documentar, e além de fazer isso, você poderia compartilhar o que está estudando em redes sociais, porque por mais que você, talvez, não sei se você gosta ou não gosta de rede social, mas as redes sociais, elas chegaram, elas estão aí para poder continuar, elas não vão sair de cena, elas vão continuar para sempre, basicamente. Então, se você quer ir até os recrutadores hoje, eles não estão mais nas empresas, eles estão online. Então, se você pega aí os seus projetos que você está fazendo no GitHub e começa a compartilhar semanalmente em redes sociais, como LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Slack, Discord, WhatsApp, todos os lugares que você tem acesso, você estará aumentando a sua exposição. E essa é a palavra-chave, exposição. Quanto maior a exposição, mais fácil será de você conseguir a sua primeira oportunidade, certo? Eu espero muito que esse tutorial aqui, esse resumo, tenha te ajudado pra caramba. Meu nome é Jonathan, aqui nós estamos na Deve Aprender. Se você gostou desse conteúdo e gostou desse canal, não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário sobre o que você achou sobre essa aula. E lembrando, todos os links que eu falei estão aqui na descrição, logo aqui embaixo. Um abraço.